Feliz Páscoa. A Bíblia condena as tradições. À luz do que ela condena, são sempre as tradições que substituem as Escrituras e se opõem às Escrituras, onde as pessoas valorizam sua tradição mais do que o que a palavra de Deus diz. A condenação, a tradição de celebrar um certo tema, um dia, um evento, nunca foi voltada para o que a Bíblia condena. Essas tradições são significativas. Eu sei que muitos de vocês puderam se juntar a nós no culto de Sexta-feira Santa. Eu amo isso, eu amo esses eventos. Amo quando nos reunimos com o corpo de Cristo em Reading para vários eventos no Civic. Não foi possível fazer esse ano, mas espero que ano que vem sim. Eu gosto disso, eu gosto de ver que os pais trazem os seus filhos. Eu sei do trabalho. Eu lembro quando nossos filhos eram pequenos, tudo que faz com dessa idade é muito desafiador, é difícil. Mas às vezes temos que ilustrar o que valorizamos pelo que estamos dispostos a pagar. Sabe, sem querer, treinamos nossos filhos, treinamos nossos amigos e até os mesmos membros da família no que não importa para nós e o que estamos dispostos a fazer. E, honestamente, construímos coisas na vida dos nossos filhos e em nossos corações que são tão valiosas. A Páscoa é uma dessas coisas. No início, como o pastor raramente falava sobre a época do ano, eu gostava de falar sobre o que me viesse à mente. Mas, ultimamente, eu tenho dado atenção à ideia de preste atenção ao calendário, Bill. Preste atenção ao calendário. O Natal é agradável. Aprecie. Eu me lembro, um ano no teatro em Riverview, íamos ter uma espécie de peça de teatro de Natal e tivemos que cancelá-la. Por várias razões. Tivemos que cancelar. E levantei e anunciei o musical de Natal foi cancelado. Bem, tinha um menino na parte de cima que tínhamos lá e ele não ouviu a palavra musical. Tudo que ele ouviu foi Natal e que eu cancelei. Não sabia que eu tinha essa autoridade, mas ele achou que eu tinha. Ele se jogou no chão chorando porque eu cancelei o Natal. Eu não fiz isso, não fiz. Foi só o musical. Muito engraçado. Eu queria falar hoje. Vamos entrar um pouco na história da ressurreição hoje, mas vou de trás para frente. Vamos a Romanos capítulo 6, vamos ler duas porções bíblicas, Romanos 6 e também Marcos 15 e 16. Vamos pôr esses dois juntos. Na verdade, o que eu quero falar é sobre fé, mas será um tipo diferente de mensagem de fé. Normalmente, quando eu penso em termos de fé, falar sobre fé, eu penso em me animar, acreditar no impossível, e é sempre assim, mas quero falar um pouco diferente. O Senhor iniciou essa jornada relacional para nós. Deixe-me trazer algo à mente. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a fé é bastante significativa, porque o aumento do favor e o agradar ao Senhor está relacionado, de muitas maneiras, à nossa vida de fé. Uma das coisas mais importantes que aprendi nos últimos anos foi que a fé não cresce com esforço, ela cresce com a rendição. É um lugar de submissão que te leva a uma fé cada vez maior. Se tivermos essas coisas em mente, nos manterá longe da autoempolgação, que é uma falsificação da verdadeira fé. Você não se esforça para ter uma grande fé. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu vou crer em Deus, como se pudessem ter uma grande fé. Mas não é assim que funciona. A fé vem de duas maneiras. Número um, é um fruto do Espírito ou é um dom do Espírito. Em Gálatas 5 é mencionado como fruto do Espírito. Muitas de suas traduções usarão a palavra fidelidade, mas é a mesma palavra para fé que encontra em 1 Coríntios 12, onde fala sobre o dom da fé. Vamos falar sobre essas duas coisas. O fruto do Espírito é fé. O dom do Espírito é fé.
Fruto significa que é algo que pode desenvolver com uso. Pode aumentar o seu tamanho, pode aumentar o seu impacto por meio do uso. É como um músculo que você desenvolve pelo uso. Há anos atrás, alguém disse, eu não tenho fé nenhuma. Sabe, eu fiquei pensando o que eles fizeram com ela, porque Deus deu a cada uma medida de fé, então não sei se eles deixaram em algum lugar. O que eles fizeram? Muitas vezes procuramos por fé nos lugares errados, porque a fé não vem de determinação. A fé vem de entrega no relacionamento com Deus. Outro ponto importante sobre a fé é o fato de que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Estudamos isso, acho que 2 ou 3 semanas atrás, recentemente. Em algum momento da minha vida, recentemente. Eu dormi desde então, mas já falamos sobre isso. A fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé é evidência, é um relacionamento em que você está ouvindo de Deus. A fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. Portanto, a minha capacidade de ouvir é literalmente aumentada por ler a Bíblia. É me derramar na palavra de Deus, é derramar a palavra de Deus em mim, é o que aumenta a minha capacidade de ouvir. E isso é vital, porque a Bíblia diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vivo porque Ele fala. Eu estou vivo porque Ele fala. O próprio fato de Deus falar, Ele sopra a sua palavra em meu coração, dia após dia, hora após hora. É uma prova porque eu estou vivo. Ele me mantém vivo com a sua voz. E o erro que cometemos, que abordei algumas semanas atrás, é que muitas vezes estamos em uma posição em que simplesmente não ouvimos sua voz. Bem, eu perguntei, quantos de vocês já passaram por momentos que não ouviram a voz de Deus, mas sentiram sua presença? O ponto era, essa é a sua voz. Essa é a sua voz. Temos a tendência de medir a sua voz pelo que compreendemos, palavra por palavra, ao invés da sua presença. Ele é a palavra viva, Ele é a palavra de Deus, e quando Ele vem em presença, Ele geralmente deposita coisas no nosso espírito que são muito grandes ou muito significativas para a nossa mente. Eu não quero cair nesse buraco, então deixe-me voltar. Fique longe desse buraco. É um bom buraco, mas talvez não saia dali. Ele fala com seu espírito humano. Ele deposita coisas. Por exemplo, está aqui na presença essa manhã adorando. Ótima adoração. Estamos desfrutando dele. Existe essa interação com o Espírito Santo e o seu Espírito. A Bíblia diz que adoramos a Deus em Espírito e em verdade. Então, em Espírito significa que estamos engajados com o próprio Espírito Santo, que é aquele que nos guia, que nos conduz, que nos capacita nesse momento de adoração que temos com Ele. Esse tempo de ação de graças e louvor que damos a Ele. Mas também diz adorar em verdade. Em verdade significa nada oculto. Estou lá com toda a minha dor, com todas as minhas vitórias, meus testemunhos, minhas perguntas, todas as minhas coisas sobre a mesa. Não sou presunçoso, não finjo ser alguém que eu não sou. Estou aqui como uma criança que tem problemas. E coloco tudo isso diante de Deus, e isso tudo é parte da minha expressão de adoração. Há algo sobre esse tipo de interação com Ele. Você já viu isso acontecer quando tem um problema intransponível e você não consegue explicar, mas sai daquele momento em paz? Sai daquele momento, você não sabe o que fazer. Você sabe, quase que não importa. Você sabe, pode até pensar que não estou sendo responsável porque não está com medo, mas existe esse momento que a paz de Deus vem. E o que aconteceu? Ele ministrou mais profundo do que sua mente pode compreender naquele momento. E se não aprendermos a reconhecer isso, não sabemos que Ele está falando palavras de vida que literalmente nos mantêm vivos. Há momentos em que o Senhor fala. Jó tem esse grande diálogo, essa situação onde ele fala sobre a visita de Deus. No livro de Jó, ele fala sobre Deus nos visitando à noite, colocando coisas em nosso coração que são grandes demais para lidarmos se Ele nos der durante o dia. A razão é que nos tornamos egocêntricos ou temos uma opinião mais elevada de nós mesmos do que é saudável para nós. Portanto, o Senhor, depois dessas coisas profundamente em nós, com o tempo, elas amadurecem e vêm à superfície. A questão é que Deus está sempre falando conosco. O problema com muitos de nós é que sentamos em nossas poltronas espirituais e dizemos, Deus, estou com fome de avivamento, se quiser que eu experimente
experimente. Sabe onde eu estou? Venha me visitar. Sabe, esse tipo de abordagem das coisas de Deus é muito perigoso, porque significa que você só vai receber o que Ele determinou soberanamente que você vai ter. E a sua fome não tem lugar nenhum no resultado de sua vida. Isso não saiu certo. Deixa eu me falar de uma maneira diferente. É verdade, mas não saiu certo. A maior parte do que precisa na vida será trazida a você. A maior parte do que deseja terá que ir buscar. Sabe, isso tem uma responsabilidade nisso. Em 1 Coríntios 12, depois em 14, ele diz, busquem com dedicação os dons espirituais, portanto, a revelação dos dons, que Ele não nos dá nós temos que buscar isso na palavra. Vamos entrar em Romanos 6, ver o que estamos aqui. Vamos ler um pouco da palavra para te trazer de volta aqui. Versículo 4 do capítulo 6. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. O que Paulo está fazendo, aqui está ensinando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, mas também sobre o batismo nas águas. E o que está usando a imagem da água, sendo imerso na água, como uma ilustração do túmulo. Ele diz, você foi sepultado na morte de Cristo, e quando sair da água, é uma das razões pelas quais o batismo é tão importante. E ele diz para fazer isso. Sabe, quando você sai, tem essa novidade de vida que é transmitida ao indivíduo. Essa obediência física traz libertação espiritual. Não questione, só faça o que Ele manda. Amém, Bill. Foi um ótimo ponto. Vou crer nisso. Verso 5. Se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. E isso é a sua velha natureza. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Vamos à frente. Todo o capítulo é profundo, mas vamos ao verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Esse é um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia. Siga essa lógica comigo. Em primeiro lugar, sabemos que a cruz e o derramamento de sangue torna possível o perdão dos pecados. Sim? O pecado não pode ser expiado sem sangue, o derramamento de sangue. O sacrifício de Jesus tornou isso possível. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 15, o que é um mistério para mim, ele diz, sem a ressurreição, ainda está em seus pecados. Portanto, é o sangue, mas também a ressurreição. São dois lados da mesma moeda. A morte era necessária, mas sem a ressurreição não recebe vida. Sem ressurreição não vive. Aqui estão dois pilares teológicos absolutos para tudo o que cremos. Número 1, Jesus morreu. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele sofreu uma morte brutal para expiar nossos pecados. Em segundo lugar, no terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Todos os que Jesus ressuscitou durante seu ministério terreno, eles morreram novamente. Mas este era o primogênito dos mortos, que nunca mais morreria. Dois absolutos, concorda? Verso 11 diz, sendo assim, tão real quanto essas duas realidades são, considere-se como morto para o pecado. Tem mais alguém aqui com quem eu deveria estar falando? Da mesma forma que são absolutamente verdadeiros, iguais em absolutos, é o fato de que você está morto para o pecado. Agora, a razão pela qual o inimigo visa tantamente é que, se acreditar uma mentira, eu dou poder ao mentiroso. E se penso diferente, isso não é mente sobre a matéria, isso não é uma ginástica mental que tentamos nos animar. É a descoberta da verdade, é a descoberta da maior realidade que há. A morte e a ressurreição de Cristo. Absolutamente verdade. Agora, deixe o seu pensamento ser moldado por essas duas realidades. E a conclusão é, considere-se. Isso significa somar, faça a conta. Ele morreu, ressuscitou, me deu vida.
Estou morto pelo pecado. É a única conclusão possível quando acredita nessas duas coisas. Eu gosto de colocar dessa maneira. Jesus nunca tirou nossa habilidade de pecar. Ele só tirou nossa habilidade de destruir, desfrutar do resultado. Quantos já cometeram erros estúpidos e se sentiu miserável? Vamos agora para Marcos 15. Vamos ler 2 versículos aí, depois quero ler no capítulo 16. Marcos 15, verso 31. De algum modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou outros, a si mesmo não pode salvar-se. Verso 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E aqueles que também foram crucificados com ele o insultavam. Sabe, essa frase mexe comigo. Eu quero pensar por um momento. Diz: o Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Ninguém define seus próprios parâmetros para crescer na fé. Ninguém tem o direito de dizer: Deus, faça isso e eu crerei. Não é o resultado de determinação e vontade própria. É o resultado da obra do Espírito na vida de uma pessoa rendida. Quanto mais cedo tiramos aquela coisa arrogante, estou determinado a fazer isso, estou determinado a fazer aquilo, tirar isso da nossa vida, e onde a nossa ambição é ser só rendermos e ceder, ilustrar a natureza do caráter de Cristo em nossa vida, para ceder aos seus próprios propósitos e promessas. Então, de repente, começamos a ver coisas de forma diferente. Sabe, esses líderes religiosos não tinham o direito sequer de afirmar que eles iam crer se Deus fizesse alguma coisa. Sabe, seria um estudo fascinante ver todas as coisas que foram apresentadas a Jesus como sugestões a ele. Como Pedro disse: não morra, esse é um plano ruim. Isso não foi muito bom. O diabo diz: transforme pedras em pães. Então, a lista... Felizmente, ele sabia quando reconheceu que vinha do Pai. Versículo 1 do capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas e vieram para embalsamá-lo. Cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam entre as outras: quem removerá a pedra para entrarmos no túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E ele disse: não fiquem atemorizadas, buscai a Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado. Ele ressuscitou. Essas são as melhores palavras já faladas. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o punham posto. Mas ide dizer aos discípulos e Pedro, o que é interessante. Não é que Pedro não fosse um discípulo, ele só precisava de um pouco mais de atenção. Às vezes, cada um de nós precisa de um pouquinho empurrãozinho. E Jesus teve a gentileza de dá-lo a Pedro. Ele diz: vai contar aos discípulos e a Pedro. Go tell them que ele vai adiante de vós para Galileia, e lá o vereis, como ele disse. Essa é uma promessa incrível, não é? Vá para Galileia e o verá por si mesmo. E saíram do sepulcro e foram com temor e estavam assombrados e tinham medo de dizer aos outros. Havendo ele ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios. E partindo ela, foi anunciar àqueles seus companheiros que estavam tristes e choravam. E quando ouviram que ele vivia, eles não acreditaram nela. Vamos ler os próximos 3 versos. Depois disso, ele manifestou em outra forma 2 deles que estavam caminhando para o campo. E indo, eles anunciavam aos demais, mas eles também não acreditaram neles. Verso 14. Finalmente, apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não creram naqueles que tinham visto ele ressuscitado. Eu volto à história. Há lugares com os quais está familiarizados na Bíblia, eu chamo de leitura recreativa. É onde você vai para se refrescar com o que é falado ali. Essa porção significa muito para mim, pessoalmente, porque me mostra como lidar com a tristeza. Todos nós temos decepções, todos nós temos perdas, todos nós temos coisas pelas quais não temos explicação. Passamos por isso na vida.
E se não sabe como lidar com essas coisas, vai ficar limitado. Pode chamar o que quiser. Pode dizer, oh, esse não é meu dom, esse não é meu chamado. Mas, na verdade, está resistindo a assumir quem você é porque está machucado. Essa questão da dor, ele diz que eles estavam tristes no versículo 10 e não creram. A tristeza o levará a um de dois lugares. Em primeiro lugar, a tristeza é bíblica, se te leva a Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão, o quê? Consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui está o ponto. Existe um caminho para a percorrer na tristeza, que eu não tenho respostas, não tenho soluções, não tenho graça de tudo que eu sei é a quem eu ir buscar. E eu venho a esse lugar com redição, muitas vezes em adoração, no sacrifício de agradecimento, onde não me sinto bem, mas eu faço a si mesmo. Nesse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, ele vem e conforta. Há um caminho a seguir na tristeza, que o leva ao Consolador. O outro te leva à incredulidade. Podemos dar todos os tipos de títulos religiosos, mas o ponto é que estou sofrendo, não tenho as respostas, mas vou manter a rotina religiosa. Só não estarei tão envolvido nessa área. Tipo, eu acabei de sofrer uma grande perda, então não vou orar pelas pessoas enfermas como antes. E não é sempre pensado o que fazemos, é a maneira como reagimos. Oh, eu sofri a perda com câncer, acho que outra pessoa tem uma unção maior nisso, eu vou orar só pelas outras pessoas que machucaram as pernas. Sabe, racionalizamos em vez de ir direto para a área onde precisamos ser curados. Quando ele traz a cura para um coração partido, pelo menos para mim, inicialmente não começa com respostas. Na maioria das vezes, eu não preciso de respostas, preciso de uma pessoa. Preciso da presença. Se eu puder ter a paz que excede todo entendimento, estou bem. O que para mim significa que eu devo parar de tentar entender. Há algo sobre chegar nesse lugar de envolvimento com a pessoa do Espírito Santo, onde estou comprometido com Ele em rendição. Não estou ali para dar ordens a Ele, não estou ali para que eu tenha sucesso na vida. Estou ali porque Ele é Deus e eu não. Acho que eu mencionei alguma semana passada, vi uma placa que dizia, a única diferença entre você e Deus é que Ele não está tentando ser você. Desculpe-me, não é a única diferença, mas entendeu. A tristeza me leva a uma de duas direções. Ou me leva a um lugar de cura, conforto do Consolador, ou a descrença. Agora imagine ser um dos 11. Você está amontoado em uma casa, está morrendo de medo porque Jesus foi brutalmente assassinado diante dos seus olhos, tem medo de ser o próximo, e se há algo que não sente, é resistente à verdade. Se sente desmoralizado, talvez enfraquecido, provavelmente há lágrimas, todas essas coisas acontecendo, mas a única coisa que não sente é dureza de coração. Mas, no entanto, quando Jesus entra no lugar, ele os repreende por sua dureza de coração. A dureza de coração não é evidente pelo meio de forte obstinação. A dureza de coração, sabe, se manifesta pela falta de vontade de lidar com a dor que está na sua vida. Não querendo ir ao Senhor para Ele trazer cura àquilo que não te faz sentido. O que acontece é que cria uma resistência em nós. A coisa que me assusta nessa história é que aqui estão os caras que vão levar a mensagem que vai mudar o mundo. E Jesus começa com o seu relacionamento com eles, com a repreensão. Essa é a sua primeira interação com eles depois da ressurreição. Ele está basicamente dizendo, ouça, te enviei mensageiros e você não acreditou neles. Eu te disse com antecedência o que ia acontecer e depois mandei mensageiros. Aqui, sabe, o primeiro mensageiro foi Maria Madalena. Em primeiro lugar, nessa cultura dominada por homens, as mulheres não eram contadas. Não estou dizendo que é certo, só estou dizendo que essa era a cultura da época. É homens que estão no controle. Agora, para quem Jesus se revela primeiro? Não só mulheres, Maria Madalena, a endemoniada que é atormentada. Jesus escolhe ela primeiro, ou o Pai escolheu. Seja como for, ela foi escolhida. Aqui está parte do problema.
tem que aprender a reconhecer quando Deus está falando. Não porque faz sentido para você, mas porque reconhece a presença de Deus liberada quando Ele fala. Sei que parece abstrato para você, mas vem insistindo nisso há anos. Sinto que o Senhor deseja trazer isso à tona novamente, é reconhecer a presença. Jesus ensinou em João 6. Esse capítulo incrível, onde Ele multiplica a comida da primeira vez e a multidão é de pelo menos 15 mil pessoas. São 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Portanto, estamos olhando para talvez 15 a 20 mil pessoas, um monte de gente. Jesus multiplicou o almoço de um menino para alimentar todos. O almoço de quem não foi contado. Ele multiplicou a comida de alguém que não era contado, porque contava para ele. Então, nesse diálogo, ele diz a todos que tem que comer sua carne e beber seu sangue, o que causa nojo a todos. E ele não se preocupa como de pastor e trazer explicação. Ele poderia facilmente ter acalmado todos, levado eles à história judaica, mostrando onde que foi predito que isso aconteceria, mas ele nem se incomodou. Ele não queria um grupo de pessoas que estavam juntos porque eles concordavam. Perto do final desse tempo, as pessoas começaram a sair e ele disse aos seus discípulos: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Minhas palavras se tornam presença e a presença dá vida. Portanto, cada palavra que vem do coração de Deus traz presença consigo. Mas se eu só analisar a partir do meu raciocínio, eu vou acertar às vezes e vou errar às vezes. Não estou dizendo que o raciocínio é errado. Por favor, não interprete a coisa errada, porque devemos analisar a verdade. Mas há momentos, aqui está. Eu estava sentado na cozinha de um prédio que tínhamos aqui em Redding, e um cara sentou-se à mesa comigo, e ele estava compartilhando seu testemunho. Eu conheci ele alguns dias antes, e por dentro, todos os alarmes que o Espírito Santo colocou em mim estavam disparando. Mas meu cérebro, minha mente estava gostando da história. E minha mente, basicamente, falou ao meu coração: fique quieto, esse testemunho é bom. Fiquei ali e ouvi ele falar como Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Só para descobrir em cerca de uma semana ou duas que ele estava roubando das pessoas, criando contas bancárias falsas. Literalmente, havia se tornado como um cristão para trabalhar com empresários cristãos e estava saqueando e roubando deles. Os alarmes estavam disparando porque não havia vida em suas palavras. Mas suas palavras eram impressionantes. Está conseguindo imaginar? As palavras despertadas pela curiosidade, porque era o tipo de história que eu ouvi antes e que sabe, grandes coisas que Deus fez, e Ele duplicou isso e me sugou esse lugar de ficar e deixar meu coração se envolver em dizer: oh, amém, que grande história. Eu tive que ignorar tudo que me dizia que isso não era certo. A outra vez estava numa grande conferência. Milhares. Estava ali nas primeiras filas e fui um dos palestrantes. Bem na minha frente estava uma mulher que estava cantando as palavras erradas, as notas erradas, na hora errada. Alguns de vocês têm um poder de concentração profundo. Estaria bem. Mas eu estava lutando contra isso. Eu já estive em muitas dessas, na verdade, essa foi na Nova Zelândia. Danny Silk e eu estávamos juntos lá, e aí tinha essa garota, ela esperava até que ficava em silêncio, então ela cantava coisas que nem estavam na música. Fazia falso soprano, e as duas garotas na frente dela começaram a rir. Mas elas ficaram lá, fiquei impressionado, porque coisa de 45 minutos elas ficaram em frente dessa voz penetrante, como um soprano cantando as palavras erradas na hora errada. E elas ficaram lá. De vez em quando elas riam e voltavam à composição, voltavam a adorar, e quando a adoração acabou, eu fui lá e dei $20 a cada uma delas. Você mereceu isso. Eu fiz. Eu fiquei impressionado. E ela sabia exatamente o que eu queria dizer.
Senti que o Senhor queria recompensá-las. Porque eu teria virado e ido para outro lugar para ficar, porque elas ficaram ali. Então tem essa garota fazendo isso. Eu sabia o bastante para não julgá-la. Era irritante, mas eu tentei distanciar meu coração disso porque eu já errei muitas vezes. Já parecia idiota muitas vezes quando cheguei a uma conclusão incorreta. Sabia que isso era uma remota possibilidade. Fiquei lá e tentei adorar o melhor que pude. Logo, Heidi Baker se aproxima de mim. Ela estava perto e veio ao meu lado. Ela se inclina e diz: "Não é lindo?" Sim. Oh, sim. Eu não menti, eu só exigiu mais fé do que eu estava tendo. Não é lindo? Eu disse, sim, é lindo. Então ela diz, ela foi uma prostituta por 37 anos e agora está livre. E eu pensei, sim, pode cantar o que quiser. Na verdade, vou lhe dar o microfone e pode falar no meu lugar. Existem momentos assim, o que estava acontecendo lá. Havia vida no que ela estava fazendo, mas a confusão me levou a não reconhecer isso. E na outra história, tinha um alarme soando, mas meu prazer intelectual com a história cancelou meu discernimento. Está compreendendo? O Senhor quer que aprendamos a fonte da própria vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vivemos porque Ele fala. Vivemos, literalmente, estamos vivos porque Ele fala conosco. Nossa compreensão de sua palavra, palavra por palavra, não é a medida de reconhecer sua voz. Reconhecemos sua voz pelo impacto de sua presença. Versículo 14, finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado. Ninguém quer ser ingênuo, certo? Ninguém quer parecer estúpido. Talvez não importe para você, mas para o Chris e eu importa muito. Ninguém quer ficar parecendo estúpido porque acreditou em alguma coisa idiota. E todos nós já vimos isso, vimos pessoas entrar na igreja e saquear e roubar dinheiro e todo esse tipo de coisa só porque fomos ingênuos. Mas a proteção para isso não é resistir às pessoas. Essa é a proteção falsa. A proteção é, ok, ministro, venha conhecer a presença, porque ela nunca o enganará. Ela nunca o enganará. Lembro da minha primeira vez em Toronto. Já tinha visto quase tudo o que estava acontecendo ali, mas havia 5.000 pessoas, ia lá e eu nunca tinha visto algo assim. E literalmente foi avassalador para os meus sentidos. Entrei, parei de longe e estava olhando para tudo e estava acontecendo. E as pessoas estão tocadas radicalmente por Deus e a reunião nem tinha começado ainda. E eu fiquei lá um pouco surpreso com o que estava acontecendo. E então pensei, vou fechar meus olhos. Fechei meus olhos e então percebi. É o mesmo Espírito Santo. Aquele com quem interagi tantas vezes ao longo dos anos. Este é Ele. O ponto é que não cresce em fé tentando crescer em fé. Não cria segurança porque coloca essas barreiras onde a pessoa tem que cumprir essa qualificação, aquela qualificação. É um convite a uma jornada relacional para reconhecê-lo, onde a chave da minha vida é a capacidade de reconhecê-lo. É reconhecê-lo. É uma das coisas mais... Sabe, nessas reuniões ali de oração na tenda, vez após vez, simplesmente entramos naquela tenda e é essa grande glória que está lá. Isso te muda. Não sai de lá jorrando 45 minutos de revelação que acabei de receber. Não é isso. Isso seria uma decepção, porque
É como entrar em uma pessoa onde se envolve com aquele que criou tudo, aquele que sustenta a vida, aquele que é a evidência de Deus na Terra, o próprio Espírito Santo. De alguma forma existe esse encontro com essa pessoa. E nesses momentos não tenho grandes ideias, não tenho nada que eu queira persuadir a ele. Não trouxe a minha lista de compras nem nada. De repente, nesse momento de presença, tudo que eu posso pensar é honrá-lo e amá-lo e aproximar dele e celebrá-lo para ser um mordomo fiel de tudo que ele colocou sob meu comando. Alguém pode perguntar, quer subir e falar alguma coisa? Não quero fazer nada. Só quero ficar aqui, adorar, honrar e amar a este que se deu tão completamente. Eu sei que não parece um caminho lógico para uma grande fé, mas eu acho que é. Acho que é isso, acho que essa é a jornada toda. A jornada toda é que ele diz, venha, então venha. Conheça minha voz. Consiga reconhecer minha presença. Reconheça essa glória. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Essa glória chega nesse lugar onde há aquela incrível sensação de sua presença, esse senso de sua presença, é o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição. É o testemunho desse dia que afeta todos os dias da minha vida. Eu gosto de como você vive, eu gosto de como nós vivemos, todo dia é Páscoa. Entendo isso. Mas adoro poder parar um momento e dizermos, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou de fato. E isso muda tudo. Como a Bíblia diz, aquele que não propôs seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Eu não merecia seu filho. Ele disse, está pago. Essa é a vida para a qual fomos convidados. Para andar com Jesus. E grande fé é o seu destino. Não quero crescer em fé para ter mais sucesso. Eu quero crescer em fé porque esse é o meu design. É a minha natureza. Estou em uma criação criada para crer. Eu tenho o privilégio de ilustrar sua natureza por meio da minha confiança. Confiança é a única resposta razoável àquele que é tão fiel quanto Ele. Fique de pé, vamos orar juntos. Acho que nossa vida é feita de um monte de pequenos momentos. As grandes coisas significativas sei que são importantes. Tipo quando alguém é curado ou liberto, ou um parente é salvo, ou aquela promoção pela qual estava orando, seja o que for. Eu amo tudo isso, mas para mim, a vida é feita desses pequenos momentos em que está caminhando pelo corredor e tem essa sensação avassaladora de alegria por causa de Jesus. Nada aconteceu, nada foi dito. Não houve fogos de artifício. É só que ficamos cientes, se torna ciente dele. Estava sentado no meu deck ontem, 2 codornas, macho e fêmea, passaram por ali. Eu não atirei neles. Eu posso sentir o ambiente aqui. Honestamente, eles passaram e dei graças. Obrigado por me deixar aproveitar isso. Amo tanto esse teu privilégio de ver 2 criaturas incríveis. Não estou tão feliz com os esquilos. Não os considero incríveis. Os esquilos não são nada incríveis. Acho que eles são demônio em pele.
Estamos trabalhando nisso. Mas, Pai, peço que o Senhor encha nossas vidas com as pequenas coisas que trazem essa consciência de quem é, da aliança incrível que fez conosco, sua bondade que está além da nossa compreensão, e que nos traga para esse lugar de desejo de Te ouvir vez após vez. Que o resultado seja uma grande fé. Nós Te honramos com a forma como respondemos às coisas.